Bom, boa tarde, para quem está vendo ao vivo. Essa é a aula sobre família dentro da plataforma Ionene, mas que também está a plataforma Ionene de Estudos em Psicanálise e Racialidade, mas ela também vai ficar disponível para quem é assinante do pacote de GEJ, do Clube de GEJ e do de GEJ On Demand. Quanta coisa, né? Mas é porque estamos aí buscando uma forma de achar o melhor caminho. Essa é a antepenúltima aula. Na semana que vem, a gente tem mais uma aula, o Desejo pela Brancura. E se minha memória não tiver falha, a gente encerra... a gente tem mais uma aula com o Desejo pela Brancura, e se minha memória não tiver falha, a gente encerra com a aula sobre colorismo. Não tenho certeza agora, mas eu acho que é mais ou menos isso. Como a gente não teve aula na semana passada, e a gente teve aula com o Newton, que foi aquele encontro para pensar a experiência do psicanalista, eu estou propondo da gente se encontrar de novo na quarta-feira, às 5 horas, para fazer a aula do Desejo pela Brancura, e a gente não exceder o limite do mês de outubro para encerrar esse módulo de formação da Ionene. Encerrar, na verdade, a jornada de 2021. Vocês seguem com acesso até o final do mês de novembro, então quem não pôde ver a aula, quem quiser rever conteúdo, vai ter mais 30 dias de acesso à plataforma. Para quem é assinante do clube do pacote de GEJ, a gente encerra em dezembro o serviço, porque a gente está migrando para uma outra... Na verdade, é um negócio muito louco. Ave Maria! Esse ano, o ano passado, a gente viu e aprendeu com vocês um monte de coisa, assim, de falhas, de coisas que a gente podia melhorar, de coisas que a gente podia resolver. E aí, com isso, a gente foi entendendo melhor o que é que, de fato, o dinheiro está fazendo no mundo. Depois de 7 anos, né? Em fevereiro do ano que vem, a gente faz 8 anos de existência. E aí, pensando nisso, a gente vem tentando desenhar um serviço que atenda às necessidades e à expectativa de vocês, enquanto participantes, e que mantenha vivo o propósito e a missão do DIGEJ, que é a formação racial para o empoderamento de pessoas negras, principalmente de mulheres negras. Então, estamos aí tentando achar esse caminho, construindo esse caminho. Depois de toda essa introdução longa, antes da gente seguir para a discussão do dia de hoje, que é sobre família, dentro dessa jornada de pensar a clínica psicanalítica a partir de um olhar do feminismo negro, alguém tem alguma pergunta dos encontros passados, alguma pergunta em relação à plataforma, qualquer questão? Não pode ficar com dúvida. Não? Todo mundo razoavelmente tranquilo? Então, qualquer coisa também é só perguntar. Aqui. Não tem problema. Oi. Você pode explicar um pouco como vai funcionar o On Demand? Posso. Com o maior prazer. Eu vou voltar só um pouquinho no tempo para a gente poder chegar a entender como é que a gente chegou aqui. Quando eu comecei o DGEJ em 2014, eu só fazia os cursos presenciais. Daí, em 2016, começou a ter uma demanda muito grande de fora de São Paulo, de fora da cidade de São Paulo, para fazer os cursos. Eventualmente, pessoas vinham de outros estados para São Paulo. E aí, em 2016, eu criei a primeira plataforma online, que era a Nicanda, que é uma plataforma que tinha por objetivo divulgar a produção de feminismo negro e também alguns cursos que eu tinha organizado. Com o tempo, foi aumentando a demanda e as áreas. Aí eu criei a Cala, que era a formação de professores. Depois eu criei a IFA, que era de formação para empresas. Depois eu criei a Ionene, que era de formação em psicanálise. E aí, do ponto de vista do negócio, da gestão da coisa, era muito difícil administrar muitas plataformas, e eram muitas informações. Eu tenho um instinto criativo, assim, que é um negócio de doido. Eu tenho que botar limite na minha criatividade. Esse ano eu estou fazendo um curso para empreendedoras femininas, né? Para empreendedoras femininas é ótimo. Para empreendedoras mulheres, chamado Future Female Business School. E eu super indico para qualquer pessoa que queira empreender esse curso. É um curso gratuito, financiado por uma organização inglesa. E aí eu fui entendendo, a partir dos feedbacks de vocês, o que de fato eu estava fazendo, porque estava tudo muito confuso na minha cabeça. E aí a gente chegou na ideia do On Demand. O On Demand, ele é uma plataforma virtual, com 3 meses de duração, tem um percurso
de 12 encontros dentro desses 3 meses, e ele tem um foco que é possibilitar o desenvolvimento racial de mulheres negras. Ou seja, nesses 12 encontros, a gente vai transitar entre o feminismo e a psicanálise, com temas que são importantes para a construção da identidade das mulheres negras. Tem a ver com a ideia de pensar teoricamente sobre essa jornada, a partir do feminismo negro, mas também usar algumas ferramentas. Deixa só eu mutar essa pessoa. Só um pouquinho. Ai, desculpa, sou eu. Imagina, eu desativo aqui, ó. Assim que meu celular responder. Pronto. Então, o On Demand ele vai ser uma jornada de 3 meses de formação, com 12 encontros, 6 ao vivo e 6 online, 6 offline, né? 6 conteúdos gravados, onde a gente vai discutir, teoricamente, a partir do feminismo negro, o que a Lélia Gonzalez está chamando de tornar-se negra, que são as discussões que o feminismo negro vem se propondo a fazer. Ao mesmo tempo, a gente vai oferecer o que é um traço do DIGEG, a qualificação profissional, nessa área de relações étnico-raciais e gênero, então tem uma certificação de 60 horas, ao final desse percurso de 3 meses. E a minha proposta, que já é o que eu faço, é articular algumas experiências da psicanálise, algumas ferramentas teóricas da psicanálise, para a gente conseguir construir essa reflexão. A ideia de um programa curto de 3 meses e não de 12, como a gente vinha produzindo, é porque é o ciclo de permanência de vocês dentro do produto. Então, numa jornada de 12 meses, a gente observa que o tempo de permanência efetiva com participação semanal que as nossas usuárias conseguem dispor são 3 meses. Então, a gente entende que, para que tenha 100% de aproveitamento do conteúdo, o ideal é um programa curto, mas que ele tenha uma eficácia maior nesse sentido de promover a emancipação e o empoderamento racial de mulheres negras. Então, são temas que, dentro dessa jornada, eu fui identificando que são importantes e centrais. Com isso, os serviços ativos, que é o clube e o pacote On Demand, a gente encerra agora em dezembro. E convida as pessoas que fizeram parte dessa jornada agora em 2021 para aderir esses 4 ciclos, né? São 4 ciclos diferentes, cada um em 3 meses, que podem ser cursados separadamente ou os 4 ciclos. Mas o propósito é poder impactar de forma mais assertiva a jornada de mulheres negras nesse movimento de tornar-se negra. Fala, Lê. Entrando nesse assunto de on-demand, né, e de plataforma nova, tinhas comentado que, não sei se é ano que vem ou em 2023 agora, tu tens um projeto de formação de professores. Entendi. A gente tem a Cucala, que é a nossa plataforma de formação, na verdade, voltada para a formação de professores em educação antirracista. Mas a gente ainda não decidiu se vai ser um... Na verdade, eu acho que o que está pegando, acho que esse que é o ponto, é o seguinte, era muita coisa para que, de alguma forma, eu conseguisse dar conta. E por mais que a gente tivesse uma equipe de professores de apoio, a maior parte das pessoas que vêm para o DIGEG, elas vêm para o DIGEG com interesse de ter aula comigo. Porque me viram em algum lugar, porque tiveram contato comigo em algum lugar, então elas têm interesse em seguir nessa formação comigo. E aí eu não estava conseguindo, ainda não estou conseguindo dar conta de administrar essa quantidade infinita de aula. Então, a gente passou um ano ouvindo várias pessoas, fazendo perguntas, para entender um pouco esse percurso, e a gente entendeu que dentro da jornada de vocês no DIGEG, dentro da jornada de vocês no DIGEG, o tempo médio que vocês disponibilizam para a plataforma são 3 meses. Então, a ideia é potencializar esses 3 meses para que ele seja significativo. Findou os 3 meses, vocês consigam mensurar qual foi o impacto disso na vida de vocês, ou na carreira, ou na vida pessoal, ou na formação técnica. Claro que pode voltar sempre, essa é a ideia, inclusive, que vocês estejam sempre com a gente aqui no DIGEG, mas como é que a gente pode oferecer uma coisa que vai, de fato, ter um resultado mensurável? É isso aqui.
porque também tem uma outra coisa, não é o nosso objetivo só a oferta de cursos teóricos, até porque tem muita empresa, da Udemy a outras empresas especializadas que oferecem isso. O DGG ele não é especificamente uma empresa, a gente tem um objetivo que é o impacto na qualidade de vida de mulheres negras, principalmente no que diz respeito à dinâmica racial, à compreensão da própria racialidade. Então, nesse intuito, a gente remodelou o On Demand, ele é uma migração de várias experiências para essa possibilidade mais concreta. Como diz a minha mãe, é melhor 3 meses bem vividos do que 1 ano que a gente não consegue dar conta. E aí gera a angústia de não conseguir acompanhar o conteúdo, a indisponibilidade de tempo, e para mim também é frustrante, porque não consigo dar a atenção ou me conectar com vocês como eu gostaria, pela demanda exaustiva de trabalho. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi esse ano na prática. Muito não quer dizer qualidade, em hipótese alguma. Às vezes sim, às vezes não. Deixa só eu ver o que as meninas colocaram aqui no chat. Então, os pacotes, o clube de GEG e o On Demand, para quem é assinante ativo agora, a gente vai encerrar a oferta do serviço no dia 31 de dezembro. Quem é assinante do pacote de GEG, que ainda está ativo no período de 12 meses, segue acessando o conteúdo até o prazo final dos 12 meses, que é, vamos dizer assim, a implicação contratual do serviço. Mas a ideia é que a gente não tenha mais esse serviço de 12 meses sendo ofertado, porque ele é muito longo. E a gente percebeu que na prática, acabava não tendo, tem lá o conteúdo, ele está disponível, mas não tem o acompanhamento necessário. No fim, eu acho que o que estava me incomodando muito, e agora eu estou muito feliz a gente ter conseguido desenhar esse modelo do On Demand, é que, de fato, eu vou conseguir me conectar com vocês. Então, por exemplo, quem é aluno da Ionene, que a gente se vê toda semana, é um tipo de conexão, de afinidade, de pensamento, de possibilidade de estar junto, que é o que me interessa. Esse processo de construir um diálogo para esse lugar de fortalecimento da experiência racial de vocês como mulheres negras. Quem eu vejo ocasionalmente nas aulas, a gente não consegue ter nem esse diálogo e nem estabelecer essa conexão. Então, pensando no meu desejo, no que eu espero para o DGEJ, o que eu me proponho a fazer e o meu propósito de vida, eu entendo que esse modelo ele vai contemplar mais as minhas expectativas, as minhas necessidades como professora, como feminista, como psicanalista, e vai ser mais assertivo para vocês. Porque a gente está falando de uma jornada palpável, alcançável e com resultados que vocês vão poder sentir na vida de vocês. Tanto do ponto de vista da formação teórica, porque assim como a Ionene, aprendi isso na Ionene, inclusive, ela vai tendo um percurso, a gente começou falando de conceitos amplos e agora a gente está falando de conceitos específicos. A minha proposta para o On Demand é que seja a mesma coisa, mas um período de tempo menor do que 10 meses, um período de tempo de 3 meses, que a gente consiga construir essa jornada juntas. Porque eu acho que no fim é isso, né? É esse processo de fortalecimento, assim. Tipo, não dá para fazer igual na psicanálise que não tem prazo de validade. A nossa vida, enquanto mulheres negras, ela demanda alguns encaminhamentos que são de ordem mais prática, né? Que precisam de algumas localizações, de algumas determinações. Então, a ideia é essa, ofertar essa jornada com 60 horas de certificação, inferir na formação profissional de vocês, na formação acadêmica, mas também ser esse lugar de empoderamento racial, de fortalecimento da identidade de vocês como mulheres negras. Nessa rede, aí tem o grupo do WhatsApp do DGEJ, que quem não está, eu recomendo estar, a gente troca dica de filme, a gente troca dica de filme, de série, a gente conversa sobre várias questões, compartilha pesquisas acadêmicas. Acho que o grupo de WhatsApp do DGEJ pode ser também esse lugar de um contato contínuo. Mas do ponto de vista da formação, eu entendo que é melhor. É melhor para todas nós, eu acho. E aí, espero encontrar vocês, inclusive no On Demand, né? No ano de 2022 aí, para a gente conseguir pensar essas coisas com mais atenção. Não sei se eu te respondi, Dani.
respondeu, mas eu fiquei triste, porque até dezembro eu não vou conseguir ver tudo que tá lá. Pois Eu tô é. sempre vendo as aulas da Ionene atrasadas, mas é porque aí eu acaba sendo mais útil para o meu mestrado outros conteúdos que tem lá, e eu sempre fico assim, ah, mas vai estar lá. Então eu estava tranquila de que eu ia fazer outro pacote anual ano que vem, entendeu? Mas agora eu não estou Entendi. tranquila mais. Mas olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho observado, eu trabalho desde o ano passado nesse formato de aula ao vivo aqui no DGEG. Eu vou te falar como professora e como pesquisadora. Eu tenho observado na jornada de mulheres com quem eu mantenho interação, e não tem só a ver comigo, nossa, já que é foda, ela move montanhas. Talvez eu mova, mas é porque tem a ver com a questão de método, tá? Então, pensando como professora e como pesquisadora. Quando a gente tem um processo semanal que exige da gente algum tipo de comprometimento, o acúmulo e o crescimento e o ganho, ele é muito maior do que quando a gente se organiza de forma espontânea. Justamente porque a gente vai colocando outras coisas no lugar que demandam esse compromisso, essa rotina. Ah, então eu posso fazer isso depois. E, de repente, uma jornada teórica de 3 meses que poderia impactar a sua vida profissional, a sua vida pessoal, os seus próprios processos, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto pesquisadora, ele acaba sendo muito mais longo e muito menos produtivo, te trazendo resultados muito menores. Da minha experiência como professora e como pesquisadora, essa ideia da gente conseguir, que eu observo isso nas mulheres que estão aqui toda semana, ou no IONEM, ou na Cucala, ou na Casa Preta, o desenvolvimento na jornada delas acaba sendo muito mais qualificado do que quando a gente não consegue manter essa rotina. E eu falo por mim, porque sempre que eu faço grupo de estudo com a minha orientadora das questões do doutorado, eu consigo avançar muito mais nas leituras e na escrita de artigos do que quando eu faço por conta própria, mesmo eu tendo uma rotina semanal de estudos. Estar com ela pensando junto, além de potencializar o meu pensamento crítico, né, porque tem alguém ali que está te perguntando, te fazendo pensar, faz com que eu consiga manter um percurso dentro daquele objetivo. E isso como professora e como pesquisadora. Então, eu sei, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista prático, que todas nós ganhamos nesse formato. Mas também sei, como mulher negra, que quanto mais prático e assertivo as coisas que eu fizer for, melhor para mim, porque o mundo não me facilita. Então, quanto mais apoio e sistematização eu tiver para fazer uma atividade, mais potência eu consigo tirar dessa atividade, porque eu vou ter alguém ali mediando ela comigo. Não sei se eu conseguir me fazer entender. Porque às vezes eu acho que eu penso e a cabeça a palavra não acompanha o pensamento. E aí, ouvindo vocês, observando vocês, vendo os feedbacks que vocês trazem nas aulas, fora das aulas, eu fui observando que do ponto de vista de tempo, de demanda semanal, de necessidade, é isso que tem sido procurado. Claro que a gente pode pensar em alternativas de manter um repositório de conteúdo à parte, mas aí fora dessa ideia dos encontros ao vivo. Na prática, é muito difícil bancar um programa como esse da Ionene. Olha, foi uma luta bancar um programa de 10 meses com encontro semanal. Então, teve períodos que eu precisei parar, porque é intelectualmente exaustivo. Tiveram períodos que eu achei que eu não ia aguentar, que eu não ia dar conta. Para vocês também é cansativo, toda semana ter essa disponibilidade, pensando na rotina de filho, de companheiro, de companheira, de trabalho, de estudo. Então, como é que eu potencializo a experiência de vocês e cumpro o meu propósito, para que eu consiga dormir em paz de noite? Então, foi esse formato que eu achei. Mas a gente pode pensar na possibilidade de manter só o conteúdo gravado disponível. E aí a gente pode pensar um formato que isso seja financeiramente acessível, e que também seja interessante para vocês, porque eu acho que na nossa jornada como mulheres negras, a gente precisa sempre considerar tempo, dinheiro e acesso, que são características da nossa vida. Nós trabalhamos, temos filhos, acumulamos 500 mil funções, a maioria de nós é arrimo de família,
ao mesmo tempo que a gente precisa de uma formação, de um conhecimento, do estudo, como qualquer outra pessoa. Mas como é que a gente articula essas duas coisas? É porque, no fim, eu entendi, Dani, eu já íntima te chamando de Dani, que eu sou assim, é Vivi, é Alê, é Mi, é Dani, adoro essas coisas. No fim, eu entendi que tem uma fantasia nossa, enquanto mulheres negras, tem uma fantasia do mundo das mulheres da autossuficiência. Mulheres são ensinadas que precisam ser autossuficientes. Está lá desde pequenininha. A menina ganha uma multicozinha com fogão, geladeira, máquina de passar, tábua de passar, máquina de lavar roupa, e ela precisa, desde pequena, ser autossuficiente. Então, a gente cresce com essa fantasia. E essa fantasia, na experiência das mulheres negras, ela ganha um outro contorno, porque nós somos obrigadas a sermos autossuficientes. Por mais que a gente queira o conforto e a docilidade da ingenuidade do mundo feminino, da passionalidade do mundo das mulheres, da Cinderela que espera o príncipe que vem salvá-la, isso não existe na nossa vida. A gente é jogada no mundão logo cedo e vamos, que é isso aí que está tendo. Essas duas coisas, aprendi isso na minha vida, escuto isso na clínica todos os dias das mulheres com quem eu trabalho, nas leituras que faço. Quando elas se juntam, elas ganham um poder assombrador, que nos assusta e nos obriga a ocupar esse lugar da eficiência, no lugar de estar sempre disponível, de sempre acolher. E aí, no fim, o que isso nos acarreta? Adoecimento físico e mental, porque a gente começa a se sentir impostora, frustrada, a gente começa a se sentir incompetente, porque o mundo mostra que tudo é eficiente, só a gente que não é. Por isso a ideia de uma jornada curta, executável, cumprível, com começo, meio e fim. E no meu caso, que empreendo, empreender é uma coisa completamente conectada ao seu propósito. Se você trabalho no geral é conectado ao nosso propósito, né? O que nos faz levantar da cama e trabalhar todo dia é o propósito daquele trabalho. Só pagar a conta não nos mantém no trabalho, é insuficiente para a disposição do trabalho. Mas no meu caso que empreendo, estar conectada à minha jornada, ao meu propósito, é o que me dá força para lidar com os desafios do empreender, que me dá força de lidar com os desafios de estar nesse lugar de gerar emprego para outras pessoas negras, de pensar formas de atuar dentro da comunidade negra, que é o lugar que eu me propus a ocupar. E no meio do caminho desse ano, eu vi que eu estava perdida no meu propósito, que eu estava desconectada de quem eu sou, e eu já não sabia mais o que eu estava fazendo no Digege. Foi o momento que eu decidi largar tudo, assim. Teve uma fase que foi quando a Tati chegou no Digege, que eu queria largar tudo, porque eu já não sabia mais o que eu estava fazendo. Dinheiro nunca foi o propósito, vou ficar trilionária com Digege. E aí eu tive que retomar essa compreensão. E aí eu entendi que o Digege sempre foi para mim o meu lugar de empoderamento. Eu odeio essa palavra, mas eu acho que ela serve. E ele sempre foi para mim o meu lugar de emancipação, aonde eu me sentia viva, potente, aonde eu sentia que eu tinha lugar de fala, que a minha voz tinha força. E eu fui percebendo que estava se perdendo. Então, para que o Digege não se perdesse, eu precisava retomar meu propósito. E mais do que qualquer coisa, eu fico tão feliz quando vocês me mandam mensagem falando do quanto as aulas é transformadora no percurso de vida de vocês, porque é isso. Eu me tornei professora por isso. E eu criei o Digege por isso. É isso que me move. Possibilitar a mudança concreta na vida das pessoas rumo ao fim da violência de gênero e de raça. E aí toda essa mudança vem desse lugar filosófico. Mas eu sou uma pessoa passional, né? Eu sou uma pessoa romântica. Então, não tem muito como fugir disso, assim. Eu sou uma eterna romântica. Mas a gente segue conectadas, o grupo do WhatsApp está lá, a gente pode pensar na possibilidade de um serviço como um repositório mesmo, só de acesso a conteúdo, que a gente pode interagir pelo WhatsApp também. Acho que isso é viável, é executável dentro do plano do ano que vem. Mas, mais do que isso, o que eu quero é apoiar vocês numa jornada de reflexão sobre a racialidade de vocês, sobre o que é ser uma mulher negra, sobre os lugares de potência que é essa experiência, para que vocês consigam objetivar, mensurar de forma prática na vida de vocês esse resultado. Seja um avanço na pesquisa, seja um avanço na carreira, seja um avanço na vida pessoal,
seja um avanço na vida emocional, mas que isso traga algo concreto. Não que as aulas não trazem algo concreto, né? Mas é um período muito longo e muito cansativo para nós. Então, eu sou do lema que se a gente pode fazer uma coisa com menos tempo e com menos recurso, por que não? Né? Vamos nessa. Bom, depois de toda essa jornada, toda essa volta aí nas minhas expectativas empreendedoras, como empreendedora e alguém que está pensando, acho que mais do que isso, né? Mais do que empreendedora, eu sou uma professora e quero muito conseguir cumprir meu propósito como professora. O motivo pelo qual eu decidi ser tanta coisa que eu podia fazer, eu decidi ser professora. E aí tem a ver com isso, né? A possibilidade de que vocês, mulheres negras, também possam acessar esse lugar de libertação, que é o que eu venho construindo para mim há 7 anos no DG. Muito bem, minhas mulheres lindas e meus senhores lindos que verão o curso mais tarde. Acho que só tem o Silvio e o Apolo também é dessa turma, ou o Apolo é da outra? E o Marco nessa turma de homem. Bom, enfim. Nosso encontro de hoje é para pensar um pouco a ideia de família. E eu acho que tudo que a gente falou até agora está muito conectado com as discussões sobre família e racialidade. Por 2 motivos, né? Primeiro, que família é essa ideia de família que a gente tem, pai, mãe, filhos, lugares de autoridade, que está lá na base do pensamento freudiano, é uma noção de família moderna e ocidental. Aliás, tudo que quando a gente pensa em termos de psicanálise, a gente está falando de coisas criadas a partir do marco da ideia de modernidade. O que eu estou chamando de modernidade? A virada histórica da Revolução Francesa. Então, a partir de 1796, se eu não me engano, que é o ano da Revolução Francesa, todos os processos culturais produzidos a partir daquele momento histórico estão no marco do que a gente chama de modernidade. E a ideia de ocidentalismo vai se construindo, ela é anterior à ideia de modernidade, que começa com as grandes navegações em 1500, mas vai se consolidando depois da ideia da Revolução Industrial. Se a Revolução Francesa ela trouxe uma mudança das relações culturais de poder, a forma como a sociedade funcionava, localizada na figura do monarca, e ela passa a ser construída a partir de um processo coletivo da ideia de república e democracia, a Revolução Industrial, e aí está no plano das ideias isso ainda, não está em algo que se dá de forma material, concreta, tangível, tocável. A Revolução Industrial, ali no final de 1800, se eu não estiver equivocada com a data, mas eu acho que tem quase 100 anos entre uma e outra de diferença, a Revolução Industrial vai mudar a forma como a gente vive a vida, porque ela vai mudar a forma como a gente produz materialmente aquilo que a gente consome, como a gente produz a vida. E aí, tudo que a gente conhece como categorias dadas, pai, mãe, família, mulher, homem, criança, jovem, idoso, são categorias que foram materialmente afetadas pela Revolução Industrial. E nessa, porque até então não existia a noção de família, né? Existia o Deus, na ideia da Revolução Francesa, e você tinha o rei, que era o mensageiro do Deus na Terra, ele era, né, escolhido por Deus na Terra, e você tinha os servos, que mantinham uma relação de propriedade com esse monarca, com esse rei. Mas essa relação de pai, mãe, filho, filha, tio, tia, primo e prima, avô, avó, sogro, sogra, cunhado, que são os vínculos parentais da modernidade, são ideias que vão surgir depois da Revolução Industrial. Tem um livro clássico do Engels, A Origem da Família, a Propriedade Privada e do Estado, é um livro, nossa, do final de 1800, que ele vai explicar como é que surge a ideia de família na Europa. Tem vários estudos antropológicos anteriores a esse período, inclusive o Engels vai buscar nesses estudos antropológicos explicações para esse modelo de parentalidade. O que é modelo de parentalidade? É a forma como as famílias funcionam. Que no caso da família ocidental, ela é nuclear, porque ela tem um núcleo, um espaço que está restrito ao ambiente da casa, composto por 3 elementos, pai, mãe e filho.
É essa ideia de família nuclear que a gente escuta, é esse o modelo familiar que o Freud fala quando ele está falando das experiências familiares como constituintes do inconsciente. Tem vários estudos antropológicos que vão falar do surgimento dessa família, de como essa família funciona, de como ela foi historicamente construída. E os primeiros estudos da antropologia no continente africano são para entender essa estrutura familiar, que nos estados africanos, estrutura familiar é a estrutura de Estado. Isso que é curioso. Eu fico pensando nessa narrativa quando as pessoas falam a mãe em África, o pai em África, a família em África, não sei o que lá em África. De que África e de que perspectiva eles estão falando? Da perspectiva ocidental ou da perspectiva tradicional? Porque no continente africano, nos diversos grupos étnicos, família era uma estrutura de Estado. O pai tinha 10 esposas e os 60 filhos, ou 60 súditos, eram filhos desse pai com essas 10 esposas. E cada esposa, no jogo das relações sociais, ocupava um lugar e uma função específica. Os conselheiros, então, por exemplo, na tradição Iorubá, era essa perspectiva. Tinha um rei, ele tinha suas 10, 15, 20, 30 esposas, quantas ele pudesse bancar financeiramente. Os filhos que ele tinha com essas mulheres eram as pessoas que compunham a cidade-território, tinham cidades-estados e cidades-territórios. Cidades-territórios eram essas pequenas cidades onde tinha o seu rei local, as suas esposas e os filhos. As cidades-estados eram as grandes cidades onde eram as capitais das regiões que tomavam as grandes decisões. Oió, por exemplo, é uma cidade-estado, porque era a capital do reino Iorubá. E haviam as cidades-territórios e as pequenas cidades-estados dentro dessa estrutura. Então, os primeiros estudos antropológicos, eles vão explicar essa organização que o Ocidente chama de família, mas que na perspectiva Iorubá, por exemplo, é Estado, não era família. Família é um conceito ocidental, é um conceito moderno. Então, o Engels vai explicar como é que surge a ideia de família no contexto do capitalismo. Basicamente, do ponto de vista material, família é um espaço de manutenção da propriedade privada. Ela está articulada à ideia de monogamia, como forma de saber o herdeiro direto daquele patrimônio, daquele bem capital, ou seja, eu, Roberto, caso com a Cristiane, exijo da Cristiane a monogamia, porque eu preciso ter certeza que os filhos que a Cristiane vai ter são meus, foram gerados com o meu sêmen. Então, a monogamia é um mecanismo de controle da experiência familiar. E ela passa por 2 lugares importantes. Ela passa, primeiro, pelo controle da sexualidade da mulher, porque, diferente do homem, a mulher pode ter prazer sem ter relação sexual. Inclusive, muitas mulheres só têm prazer sem ter relação sexual. E as mulheres podem chegar ao orgasmo e não engravidam. Então, toda vez que o homem chega ao ápice da relação, uma das possíveis consequências é engravidar a mulher. A mulher pode chegar ao ápice 10 vezes na mesma relação, isso não quer dizer que ela vai engravidar. Então, a monogamia nessa estrutura familiar é uma das formas de controle da experiência corporal feminina, porque ela consegue controlar a ideia de maternidade, a ideia de prazer e a ideia de acesso ao corpo. O Freud vai dizer, em Totem e Tabu, que a base da ideia da histeria feminina é justamente a monogamia, porque a monogamia é esse controle da experiência feminina. Embora a monogamia seja um elemento presente no casamento matrimonial, as mulheres são educadas desde pequenas numa perspectiva monogâmica, que é a ideia de exclusividade. Então, ela precisa ser leal aos pais, aos irmãos, aos primos, ao padre, ao patrão, a Deus. Essa é a base do pensamento da monogamia. Para as psicanalistas feministas, inclusive, a monogamia é o grande mal-estar da experiência feminina. Um outro elemento, e isso está fortemente atrelado à ideia da propriedade privada. E a gente está pensando aqui em um modelo clássico de família. A gente não está falando de famílias negras. A gente está pensando no modelo ocidental clássico de famílias, com a qual as pessoas, os indivíduos, são obrigados a conviver. E quando os indivíduos africanos saem de um modelo social de Estado, onde as relações parentais são as relações sociais, e vêm para um modelo social de colonização, onde as relações parentais são relações familiares de exclusividade, e a figura central é a figura masculina,
A gente tem um choque de uma forma tradicional e histórica de produção de corpo de consciência, que é a experiência africana, para um modelo controlado, baseado na figura de um único indivíduo, que é o homem, que é a ideia de patriarcado. Então, de um lado, na família, tem a base da propriedade privada e a monogamia como forma de controle da experiência física das mulheres. Por experiência física, a gente associa a maternidade. A maternidade, por mais que seja um processo psicológico e não físico, gerar uma vida e dar à luz a um bebê não te torna uma mulher mãe. A maternidade é algo que se constrói ao longo da convivência entre a mulher e o bebê, que é o ato de maternar. Por mais que ela seja uma experiência psicológica, a ideia de maternidade do Ocidente coloca a maternidade no âmbito de uma experiência física, de controle do corpo da mulher. Então, nossa, mas você é mãe, você vai botar essa roupa? Mas você é mãe, você vai nesse lugar? Mas você é mãe, você vai fazer isso? Então, tem um deslocamento do espaço da relação psicológica e emocional para a relação física da ideia de controle. O âmbito dessa experiência toda é a ideia do controle da experiência feminina. Tem um livro do Lenin, chamado Emancipação da Mulher, tem um texto da Clara Zetkin, acho que é assim que fala o nome dela, que foi uma revolucionária da Revolução Russa, que ela vai fazer uma crítica à forma como a sociedade capitalista, claro, ela é marxista, né? É comunista, acho que socialista seria o termo adequado, não sei agora, não me lembro. Como a mulher é vista e pensada dentro dessa estrutura social. Fala, Lê. Só voltando um pouquinho antes do que tu estava falando nas cidades, né, de Iorubá, é também uma maneira patriarcal, né? Se a gente parar para analisar, também ficaria uma maneira patriarcal, falando de uma forma moderna, né? Também não deixou de ser patriarcal, né? Então, e esse movimento que você fez agora, a gente chama ele, por exemplo, na historiografia, como anacronismo, que é olhar uma experiência de 400 anos atrás com os olhares e os referenciais que a gente tem no agora. Qual é a ideia de patriarcado? O poder está centrado na figura do homem. Essa é a ideia de patriarcado. Os poderes políticos, sexuais, culturais, econômicos e emocionais estão centrados na figura do homem. O homem toma as decisões. O homem decide os processos coletivos, os processos individuais e controla o corpo do sujeito não homem. Essa é a ideia de patriarcado. Na experiência ancestral, na experiência tradicional iorubá, por exemplo, a gente tinha dois processos. Embora os homens fossem o elemento centralizador da experiência, porque eles eram os reis, os processos de decisão eram tomados pelos sujeitos produtivos, que eram as mulheres. Porque sem as mulheres para dar luz às crianças, para botar as crianças no mundo, não tinha como se ter uma cidade. Dependia do ventre feminino. Então, os processos de organização. E outra coisa, a herança ela é matrilinear, ela não é patrilinear, ou seja, os bens produzidos pela comunidade são dos filhos daquelas mulheres. E quando eles casam, ao invés das mulheres virem para sua aldeia, eles vão morar na aldeia das mulheres. E aí eles passam a ser conselheiros do rei, do pai. Então, é um jogo, aí a gente chama de parentalidade dentro da antropologia. É esse movimento de deslocação. Na nossa sociedade é o contrário. Quando a mulher casa, ela sai da sua casa e vai para a casa do marido, ou para uma outra casa que eles vão constituir, mas ela sai do seu núcleo familiar. Por isso, inclusive, na nossa sociedade, as mulheres são mais vulneráveis à violência doméstica, porque elas não têm uma rede de mulheres para amparar elas no processo de casamento, de deslocamento. Né? Elas estão vulneráveis à vida familiar com o esposo, diferente de quando as mulheres ficam na sua convivência comunitária familiar, que tem o respaldo de outras mulheres para esse apoio. Então, a experiência Iorubá, ela está centrada na figura do homem, mas ela não é patriarcal, porque os processos de decisão coletivos são tomados e criados e destinados pelas mulheres. E essa sua pergunta ela é bastante curiosa e importante, porque é esse o ponto de ruptura desse modelo de família europeia no processo que os africanos vão vivenciar no Brasil. Então, eles vêm de um modelo social onde as mulheres decidem os processos coletivos,
são inseridos numa sociedade que a figura do homem é central, eles são destituídos de hominidade, eles não são vistos como homens, então eles não podem culturalmente tomar decisões, porque eles não ocupam o lugar racional da masculinidade, mas, ao mesmo tempo, também são ensinados que as mulheres não podem ocupar esse lugar de decisão, porque a cultura, a estrutura cultural não permite. O que acontece? Qual é o reflexo disso? Alguns estudos vão apontar. A destituição familiar. O homem negro vive uma sensação de deslocamento permanente, tipo assim, ele está presente no seio familiar, as experiências ancestrais apontam que as mulheres decidem, as experiências culturais dizem que o homem decide, ele não é um homem, culturalmente falando, então o movimento natural é de rompimento. Eles constituem múltiplas famílias. E também tem alguns estudos da psicanálise que vão dizer que isso também é herança cultural. É meio estranho para nós ouvirmos isso, que o homem negro tem a necessidade de múltiplas famílias por uma herança cultural genética. Mas tem alguns estudos que vão dizer que, de fato, é isso mesmo. Precisa ter uma adaptação cultural desse lugar. É como se o homem negro tivesse uma dupla função, pensar o seu lugar masculino e pensar o seu lugar no mundo colonial. Então, é um outro processo completamente diferente das mulheres. Aí a gente vê também como é que é tão traumatizado quanto nós mulheres pretas também, né? Sim, sim. Ontem eu estava vendo um filme com a Kerry Washington, eu adoro ela. Adoro, adoro, adoro. Qualquer filme, qualquer coisa que ela faz, eu vou lá assistir, que eu acho ela uma puta atriz. E o filme é a história de um cara que foi nomeado a juiz da Thomas Clarkson, eu acho, da Suprema Corte nos Estados Unidos, e ele assediou ela. Então, são duas pessoas negras. E o processo corre, ela faz a denúncia, eles vão para julgamento dentro do Senado dos Estados Unidos. E aí Bom, eu acho que ele realmente abusou dela. Na história não fica claro, porque ele não é absolvido, mas também não é culpado. Fica um negócio meio no meio termo. Mas eu acho que essa experiência da violência intrarracial, intra quando é dentro, ou intra quando é fora, não sei, acho que intra é quando é dentro. Essa experiência da violência entre homens e mulheres negros dentro da comunidade é tão forte que eu acho que ele não se deu conta de que ele estava sendo violento. Eu acho que ele fez algo que socialmente, porque tem um lugar da experiência das mulheres negras que nós somos colocadas inconscientemente pelas pessoas. Se a gente chegar num lugar, a pessoa ela não vai pensar assim, nossa, a Alessandra é uma juíza de direito. Provavelmente vão achar que a Alessandra é quem vai limpar o chão. Porque essa associação ela é automática na cabeça das pessoas, inclusive de outras mulheres negras, inclusive de outros homens negros. Nós nos vemos dessa forma, nós nos reconhecemos dessa forma, porque nós somos culturalmente adaptados para pensar dessa forma. E eu penso que isso é inconsciente. Eu conheço pessoas que fazem trabalhos brilhantes sobre a questão racial, mas não leem autores negros. Porque, inconscientemente, o conhecimento é europeu. Então, se eu quero produzir um estudo que tem algum tipo de respaldo no campo do feminismo, eu vou ler Simone de Beauvoir, mas eu não vou ler as feministas africanas. Porque o conhecimento, ele é europeu, ele não é africano. Isso é inconsciente. Está dentro da nossa forma como a nossa cabeça é estruturada. Por isso que aqui no DGEG a gente só lê gente preta, que é para descolonizar a nossa forma de pensar, porque tem um jeito de pensar dos europeus que é colonial, que é supremacista. E aí, toda a discussão do filme ontem era sobre essa relação da violência racial entre um homem e uma mulher negra. Ela dizia que ele animalizava ela na política de assédio que ele adotou, tomando ela como um animal, e ele dizia que ela culpabilizava ele por causa do mito do homem negro estuprador. Então, ela, ao olhar para ele, só conseguia ver um homem negro violentador, e ela dizia que ele, ao olhar para ela, só conseguia ver um animal sexual. São os dois lugares do fetiche do jogo de poder onde os corpos negros ocupam, e que estão no inconsciente dos sujeitos negros também. Para a psicanálise, esse é um dos pontos de conflito quando se pensa família racial, família monorracial, de pessoas negras. Essa dificuldade da percepção de uma ideia de família que as pessoas negras dentro do núcleo familiar conseguem observar. Então, por exemplo, é muito comum mulheres negras verem suas filhas negras como
rivais, inimigas. Aí tem o lugar do gênero, porque as mulheres supostamente disputam os homens, as filhas disputam o pai com a mãe. E aí tem o lugar de raça, que ensina que aquele negro, ele é selvagem, ele é perigoso, tem que tomar cuidado com ele. Então, quando dentro da experiência familiar, as relações filiais, parentais, elas não conseguem ser produzidas de forma saudável, a tendência é um vínculo familiar violento, competitivo e com pouco diálogo ou sem nenhum diálogo. Porque ao olhar para aquela menina que tem 15, 16 anos, a mãe não vê a sua filha. Eu já vou te passar, Dani, a palavra. A mãe vê uma outra mulher que quer disputar o mundo com ela. Ao olhar para aquele rapaz de 16 anos, o pai não vê o seu filho. O pai vê um outro homem negro que ele precisa culpabilizar e responsabilizar, igual ele foi culpabilizado e responsabilizado. Ou a mulher negra, ao ver um menino negro, não vê o seu filho, que ela amamentou, que ela carregou na barriga, que ela educou, que ela ensinou a andar. Quando ela pôde fazer isso, né? Se ela não estava trabalhando, enquanto uma outra pessoa fazia isso. Ela vê um homem negro, provavelmente atravessado pelas mágoas e as dores que ela traz nas suas relações com os homens negros. Então, quando a gente pensa em relação familiar de pessoas negras, além de todo esse imbróglio da ideia de uma família ocidental, que é fictícia, porque né, a base dos traumas, segundo Freud, é a própria família, ainda tem a intersecção da experiência racial. Fala, Dani. Jaque, estou aqui pensando em tudo isso que você está falando, e óbvio, pensando as minhas relações familiares, das pessoas pretas ao meu redor, e daí eu estava lendo aquele livro da Oyeronke, A Invenção das Mulheres, vocês certamente já devem ter escutado falar, e ela vai falando um pouco lá sobre a hierarquia acontecer um pouco pelo lance da ancialidade, né? O quanto que essa noção sexista, essa noção biológica da experiência dos seres não está posta na experiência iorubá dela, né? Enfim, ela vai discutindo um pouco isso, que é muito diferente, por exemplo, da experiência familiar, da minha experiência familiar e da experiência familiar que eu vejo ao meu redor. Tem uma questão da ansialidade que às vezes me atravessa um pouco quando eu acesso alguma experiência de terreiro, ou no modo como eu sou educada para olhar para os mais velhos, por exemplo, né? De alguma maneira isso me atravessa, mas a minha família é uma família matriarcal, como eu acho a maioria das famílias de pessoas pretas. E a percepção que eu tenho é que, e eu fico, essa é uma coisa que me inculca, assim, que aparece na minha clínica também, apesar de eu não ser psicanalista, eu sou fenomenóloga, mas como eu tenho dificuldade de discutir sobre isso na fenomenologia, eu venho aqui discutir com vocês. Eu fico pensando que, talvez por preservação, ou talvez, ou sei lá, por outro motivo, essa matriarcalidade, de alguma maneira, faz com que a gente, não sei se é o seu melhor, passe pano para os homens, né? Talvez por uma questão de preservação, talvez por outras questões que eu não consegui pensar, mas no sentido de que... Se a gente passa pano para os homens pretos, não. Eu tenho minhas dúvidas. Ai, olha, eu posso falar então pela experiência da minha família. Como os homens são julgados, como as mulheres são julgadas, como os homens são acolhidos, como as mulheres são condenadas. Eu acho que essa família é mais isso é algo... não sei, porque isso é algo que eu escuto de outras pessoas que são próximas a mim, de outras mulheres pretas especificamente, né? No sentido de que os homens, eles cometem coisas importantes, assim, né? E aí, mas sei lá, coitado, ele não aguentou, ele acabou bebendo porque o negócio ficou muito difícil. Mas vai uma mãe ir para balada um dia, sei lá, um final de semana e deixar o filho com a fulaninha. Você viu? Aquilo ali não presta. Agora, o pai pode beber todo final de semana, e aí passa um pano, não, mas ele não deixa faltar nada. Ele tá sempre ali, ou ele bebeu porque tá muito difícil, ou ele foi violento porque ele não sabe funcionar de outro jeito. Agora,
vai uma mulher gritar com a minha avó, para ver se a bronca que ela toma é a mesma que um menino gritar com a minha avó. Pelo menos na experiência das mulheres que estão ao meu redor, é isso que eu noto. Ou, por exemplo, como os meninos vão sendo criados para ser dependentes e as meninas não. Então, eu tenho sobrinhas de 3 anos que fazem coisas que os de 8 não fazem. Uhum. Sabe? Eu acho que tem várias coisas para a gente pensar no que você está dizendo. Sempre quando a gente pensa na experiência africana, em contexto de diáspora nas Américas, a gente tem que pensar em 3 fatores que vão orientar a nossa compreensão disso, mesmo nós, pessoas negras. 1, a escravidão. 2, o colonialismo. 3, o ocidentalismo. A escravidão vai moldar a forma como as relações sociais vão funcionar no Brasil. Isso está dado, é inconsciente, está para todo mundo, para nós que somos pretos, para os brancos, na relação entre brancos e pretos, entre brancos e brancos, hierarquias de poder, lugares sociais, imaginário, fetiches, desejos. Isso está aí, está no jogo das relações. O segundo lugar é a experiência do colonialismo. O que o colonialismo ele vai criar? Essas categorias de controle, a forma de funcionamento dele. Uma das categorias do controle que opera há séculos e funciona muito bem é a categoria do gênero. Gênero é uma categoria fundamental para o colonialismo poder funcionar, porque ele consegue organizar a sociedade em estruturas de controle bastante eficientes. Essa não é uma crítica que eu estou inventando, estou trazendo agora, é uma crítica das feministas clássicas. É assim que surge o feminismo. Tem uma questão de gênero aqui, que atravessa as relações sociais e que molda a forma como a gente funciona enquanto sociedade. E o terceiro elemento, que é o ocidentalismo, a própria ideia da experiência racial. A nossa concepção de experiência racial, ela é ocidental. A forma como a gente pensa a racialidade não é igual na Europa e não é igual em África. Ela é específica das Américas. Américas é a própria ideia de Ocidente. Porque a América é essa junção da escravidão com o colonialismo. E cá estamos nós. A África passou pelo colonialismo, mas não passou pela escravidão europeia. Eles passaram pelo contexto de serem países colonizados, coloniais do contexto europeu. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha para essas experiências, a gente vai olhar de forma inconsciente com essas 3 chaves. E vai enquadrar essas experiências a partir dessas 3 chaves. Então, dentro da relação, dentro da comunidade negra, você não tem objetivamente, não há objetivamente o corte de raça, porque todo mundo é preto. Então, do ponto de vista material, a questão racial não é algo a ser tratado. Todos nós somos pretos. O seu cabelo é crespo, o meu cabelo é crespo, sua bunda é grande, minha bunda é grande. Tá todo mundo dentro do mesmo rol. Então, qual é o lugar de conflito? Porque a sociedade moderna, ela é violenta e controladora por essência. E a violência é porque o tempo todo nós estamos em disputa. Disputa de espaço, de narrativa, de perspectiva, de poder. Então, qual é o local de violência e de conflito dentro da comunidade negra? O lugar de gênero. Esse é um aspecto importante. Um outro aspecto é que, se você olhar para a experiência de gênero com os olhos do feminismo liberal, sempre vai ter a percepção de que essa que é a ideia do feminismo liberal, os homens são inimigos. Se você olha para a experiência de gênero pelo viés do feminismo negro, há uma outra compreensão dessa experiência do masculino. Então, por exemplo, na minha experiência familiar, por exemplo, os homens vivem uma situação de sem massagem. Então, se você não é bom o suficiente dentro do padrão das mulheres mais velhas, eu nem levo namorado em casa, porque, primeiro, que eu tenho um dedo péssimo para arrumar namorada, assim, né? O famoso dedo podre, prazer, Jaqueline, te apresento. Hoje, depois de anos fazendo análise, eu entendo de onde que vem a minha sede. Eu até vi outro dia um vídeo no Instagram que eu ri, que o cara falava assim, olha, eu tenho um péssimo gosto para homem, então se eu te namorei, melhore, porque você não vale nada, você é o que sobrou do estalar de dedos do Thanos, assim, você é o que foi, na verdade, né? Então, se eu te namorei, você melhora, você precisa melhorar, porque eu tenho um gosto horrível. Então, prazer, essa sou eu. Mas eu entendo hoje que isso está conectado às minhas questões familiares, com meu pai. Então, a gente vai ali na análise, lapidando isso, coitado da Xênia. Mas
na minha família, se os homens não estão dentro de um critério de excelência das mulheres mais velhas, eles sofrem problemas gravíssimos, inclusive os homens do grupo familiar consanguíneo. Então, Mas esse critério de excelência para os homens é equivalente ao critério de excelência para as mulheres? a minha mãe, que é a mais velha, ela costuma, na minha família, por exemplo, ela costuma dizer que um homem, para me namorar, ele precisa ser 2 vezes melhor do que eu, mais competente, mais capaz, mais organizado, mais prepositivo. E aí ela fala que eu vou morrer sozinha. Ela fala, filha, você vai morrer sozinha. Porque você não vai achar esse homem. Então, tem essa exigência. Por exemplo, na minha família, essa coisa do mundo do que é dos homens é muito rígido. Tanto que eu tenho 2 meninos e a minha mãe pega muito no meu pé na forma como eu crio meus filhos. Você não está criando eles para serem homens, você está criando eles de uma forma equivocada. Eles têm que saber limpar uma casa. Você não pode não ensiná-los a limpar uma casa, porque o homem tem que saber fazer tudo que uma mulher faz e ainda melhor. Mas isso na minha experiência familiar, na minha experiência pessoal, e eu cresci dentro dessa educação que a minha mãe me deu. Mas na clínica, por exemplo, olhando de um ponto de vista técnico, eu vejo que na experiência dos homens com quem eu trabalho, eles estão muito mais sujeitos à violência colonial do que as mulheres, pela questão do feminismo. O feminismo liberal ocidental criou na nossa percepção uma noção de que, a priori, os homens são inimigos. E eles são, porque são eles que matam as mulheres, são eles que violentam as mulheres, são eles que espancam as mulheres. Então, a priori, numa rua escura com um homem, ele é alguém que pode me fazer mal, porque isso está na experiência social coletiva. Mas o feminismo incentiva essa narrativa. E aí, quando a gente olha para os homens negros, a gente não intersecciona a raça, a gente só percebe gênero. Mas os próprios processos... A gente falou sobre isso nas aulas sobre masculinidade, mas acho que vale a pena retomar. O próprio processo de construção da masculinidade negra infantiliza a experiência masculina do homem negro. Porque o homem branco, ele não é infantilizado, ele é empoderado, é dado para ele poder, mas não infantilização. O homem negro, ele é infantilizado no seu processo social. Quando é que um homem negro vivencia situações de que ele precisa se portar como um homem? Quando ele vai preso, que na experiência da cadeia, ali é papo de homem, não tem o que fazer. Quando ele se vê numa situação como a paternidade, que muitas vezes ele é forçado a ocupar esse lugar, né? O lugar da responsabilidade, do provedor, do progenitor que cuida, que alimenta. Ou quando ele se vê numa situação de violência onde a sua masculinidade é questionada e ele precisa reagir dentro de uma ideia de masculinidade que é a ideia da força. No geral, os homens negros nas relações sociais, eles são infantilizados, inclusive nas relações familiares. Há uma infantilização. Essa infantilização, que supostamente é algo benéfico, na verdade, é algo ruim para o processo de desenvolvimento daquele sujeito. E isso impacta em rede toda a comunidade negra, porque é como se a ausência de adulticidade naquele sujeito sobrecarregasse outros sujeitos do grupo social a assumir esse lugar de adulto. E é como se ele fosse jogado numa eterna experiência infantil, o que as mulheres negras muitas vezes não têm essa possibilidade. Porém, contudo, no entanto, envelhecer, ter filhos, ser avó, não torna as mulheres negras adultas. O que eu observo na clínica é que a maioria das mulheres negras com quem eu trabalho tem um emocional completamente infantil. Porque elas cresceram, amadureceram fisicamente, muitas já são mães, algumas são avós, mas a forma como lida com os afetos, com as emoções, é como uma criança de 8, 9, 10 anos lida. Em partes, a psicanálise vai dizer que isso tem a ver com o trauma, porque daí fixa o emocional na experiência do trauma, mas se a gente intersecciona com a questão de raça, tem a ver com os próprios processos de adultização das crianças negras, que não vivenciam as etapas de amadurecimento emocional e ficam fixas nessa experiência infantil. Então, estamos fodidos, porque a gente está vivendo uma experiência familiar que, por si só, é traumática, porque vem como resultado da colonização e da escravidão, uma experiência familiar que não pode se satisfazer nela mesma, porque a própria ideia de experiência familiar no Ocidente não se satisfaz em ela mesma. Tá aí Suzanne von Richthofen, que não me deixa mentir.
que matou os pais, né? Aparentemente porque não podia ter liberdade, é o que se chega na conclusão do inquérito, mas tem vários outros casos de filho que matam pai, de filho que agride pai, de filho que abandona pai na velhice, de pai que abandona filho no mundo branco famoso, no mundo branco burguês. Então, essa ideia de família não se efetiva nela mesma, ao mesmo tempo que nós, enquanto pessoas negras, a gente vem de experiências raciais, emocionais, coletivas, que são sempre cindidas. A gente nunca consegue ter o gozo completo. É sempre algo que falta, que é o que o Fanon chama de devir negro. Sempre nos falta alguma coisa. Nos falta o título acadêmico, nos falta o emprego dos sonhos, nos falta a viagem para não sei na onde, nos falta os seguidores no Instagram. Só que o que nos falta na nossa experiência negra é a ideia de branquitude, que nós não temos e nem vamos ter. Então, eu tenho a impressão que pensar a ideia de família não é uma área que eu tenho especialidade, mas que passa pela escuta na clínica, é conseguir interseccionar todos esses marcadores na própria dinâmica do arranjo familiar. E tem um outro fator, que eu acho que é o mais tenso disso tudo. Nós somos sujeitos ancestrais. A ideia de continuidade para nós, do ponto de vista inconsciente, é uma coisa muito importante. Na verdade, para o próprio Ocidente, a ideia de continuidade é uma coisa importante, tanto que a gente tem filme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, as sagas dos filmes, a história do herói que se conta, o vínculo familiar. Tiana, da Princesa e o Sapo, ela retoma o sonho do pai. Moana retoma o sonho da avó. E assim, as princesas, elas estão lidando com um conflito familiar, tem uma maldição que pega a família, tem alguma coisa na experiência familiar que se desdobra na experiência delas. O Thor Ragnarok, Thor não sei o quê, está retomando os conflitos com o pai, Odin, sei lá. A série do irmão dele, o Deus da Mentira, que eu esqueci o nome agora, tem a ver com a retomada dos conflitos familiares, do tempo, da continuidade. Continuidade é um conceito importante do ocidentalismo. Para nós não é diferente. Só que eu penso que na nossa experiência, a continuidade tem um fator que ele está conectado à ideia de origem, que a escravidão rompe o nosso ponto de origem. Ah, ok, a gente é africano, mas de que lugar da África? Congo? Nigéria? Benin? Burkina Faso? Moçambique? África do Sul? Guiné-Bissau? A gente não sabe. Então, a nossa ideia de origem, ela está rompida. O que é que nos garante nossa ideia de origem? A nossa ideia de ancestralidade. Ah, eu sou filha de Oxum. Isso me remete a um ponto de origem. A água doce, o rio, o ouro, a fertilidade. Então, para nós, ela tem um outro significado. A gente estava falando sobre isso no grupo de WhatsApp do Dijeje. Alguma coisa sobre essa questão de ideia de ancestralidade, essencialismo africano, pensar ponto de origem, que não dá para a gente olhar para a nossa experiência negra com a mesma medida que a gente olha a experiência branca, porque no mundo branco tudo tem ponto de origem. Então, que a roupa vem com a etiqueta, made in Taiwan, made in China. Na nossa experiência africana, a gente não sabe qual é o nosso ponto de origem. Então, buscar essa experiência ela é fundamental. A Beatriz Nascimento fala que, sem se reconciliar com o passado, não é possível produzir o presente. Então, vou trazer o exemplo da minha jornada. Quando eu entendi que a primeira água que tinha me lavado, antes da água que lavou minha cabeça para eu nascer no mundo ancestral, foi a água da barriga da minha mãe, eu consegui entender qual era o significado da ideia da água de Oxum que nos lava para o mundo. Então, não é o rio, simbolicamente, é materialmente a água do útero da minha mãe. E que antes de eu ter uma relação de gratidão, de conexão com a própria figura mítica de Oxum, eu precisava conseguir ter uma relação com a minha mãe. Porque a primeira água que lavou foi a água da barriga dela. Como é que eu posso louvar Oxum, minha ancestral mais antiga, se a minha ancestral mais próxima, que está ao contato de uma mão, eu não consigo estabelecer uma boa conexão? Então, foi um longo processo em análise para conseguir fazer esse percurso e entender o que é essa ideia de ancestralidade. Quando a gente pensa em família negra, isso é muito confuso. Não é simples. Alguém acha que ia falar? Não?
Eu acho que a Mirella está com o microfone aberto. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Eu muto aqui. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta, dúvida, angústia? Então, quando a gente vai pensar as relações familiares na clínica, e essa escuta da experiência familiar de pessoas negras, a gente precisa conseguir construir isso que a gente vem discutindo sobre interseccionalidade, construir essa escuta a partir desse lugar de interseccionalidade. É como se aquela escuta ou aquela fala se desdobrasse em 3 outras falas, tipo, em multiversos de fala. Tem a percepção que aquele sujeito negro ou aquela sujeita negra, aquela pessoalidade negra, tem sobre a sua própria experiência, sua própria racialidade, que vai estar o tempo todo atravessada pelo olhar branco. A gente se olha, se vê, se sente pelo olhar branco. E leva um tempo para a gente conseguir tirar isso da nossa cabeça. Todos nós. Não existe um único sujeito negro criado e educado numa sociedade como a brasileira que não se olhe no espelho e se veja com o filtro do mundo branco. Todos nós, nos diversos enquadros da nossa vida, estamos lá nesse mundo branco, se vendo, se projetando, se desejando. O processo da análise é justamente encontrando essas ciladas e desassociando ela das experiências e construindo outras possibilidades. Tem a forma, a partir desse lugar branco, que o sujeito negro vai ver as pessoas na sua vida, as relações. E como ele vai produzindo essas relações e dotando essas relações de significados. Quanto mais próximo, na narrativa do sujeito branco, as pessoas narradas estiverem do enquadro do mundo branco, provavelmente maior vai ser os vínculos de afeto que esse sujeito vai estabelecer com essas pessoas. E as violências inconscientes da dinâmica racial, ele vai reproduzir com aquelas que ele identifica como igual, como pessoas negras. E isso, no mundo da análise, tudo que você fala para o outro, ou tudo que se trata do outro, na verdade, é você mesmo. O outro é só uma projeção sua. O outro é um grande vazio que você projeta e cria a partir das suas próprias expectativas, da sua própria compreensão de vida. O outro, na verdade, ele não existe. Os meus filhos têm uma brincadeira, na verdade, meu filho mais velho, que ele fala que meu filho caçula, para encher o saco do caçula, é uma criação da minha cabeça, que ele não existe, que eu criei o meu filho caçula. É uma brincadeira entre irmãos para te dar sarro um do outro, dessa coisa de você ser adotado, a mãe gosta mais de mim, a mãe não gosta de você. Que eu acho sempre muito curioso quando ele constrói essa ideia, porque esse é um conceito psicanalítico, o outro não existe. Não existe. É estranho pensar isso, que o outro não existe? Eu, por exemplo, não existo. Eu sou aquilo que vocês acham que eu sou. Da mesma forma que as pessoas são para mim aquilo que eu acho que elas são. Mas nas relações não analíticas, né, não estamos falando da clínica, mas estamos falando da narrativa que o sujeito produz sobre o outro. Na clínica tudo é muito real, ou não. Também tudo é muito projeção. A narrativa que o sujeito produz sobre o outro é uma invenção desse sujeito sobre o outro. E essa invenção vai se basear nos pilares, nos princípios, nos valores que o sujeito tem sobre si. Sobre isso, a autodefinição que ele tem sobre si, ele projeta no mundo, somado às próprias estruturas sociais, aquilo que está dado na realidade. Então, a projeção é uma construção, mas é uma construção que se baseia nos valores sociais, nos valores raciais, nos valores de gênero, nos valores religiosos. Por isso que, por exemplo, às vezes terreiros de candomblé são uma reprodução das experiências coloniais de religião, porque os valores religiosos são coloniais. A forma é do candomblé, mas a experiência ela é colonial. Então, a gente beija na mão, põe a cabeça no chão, a gente anda de cabeça baixa, a gente dorme no chão, a gente come de mão, porque esses são valores coloniais. Em hipótese alguma, esses são valores ancestrais. Valores ancestrais são valores que atravessam a nossa jornada em busca da libertação. Eu imagino que os nossos ancestrais nos queiram livres, porque se eles fossem nos querer escravizados, eles não tinham trazido para o mundo zumbis e dandaras. Então, se os oris dessas pessoas projetaram a libertação como lugar desejável, é porque para a ori isso é um lugar possível. Então, é esse o lugar que a gente precisa construir na nossa experiência. Senão, o ori não tinha projetado.
Senão a cabeça não tinha imaginado essa possibilidade de libertação. Tudo aquilo que Ori pensa se concretiza em alguma medida, em algum lugar, em algum tempo da nossa jornada. Talvez não agora, porque para o Ori não existe tempo, mas uma vez que o Ori pensou, isso está dado. E uma vez que isso foi falado, isso foi materializado. Essa é a perspectiva tradicional. Uma psicanálise implicada numa escuta racial precisa considerar essas dinâmicas na constituição do sujeito. Essas experiências familiares, elas vão ser atravessadas pelo modelo ocidental de família e os lugares de controle de gênero, mas também vão ser interseccionadas com as experiências raciais, as anteriores, as inconscientes e as atuais. Ou seja, as heranças familiares de narrativas, de memórias, de mitos, de lendas, de coisas que são contadas dos antigos, elas continuam permeando as experiências familiares atuais. Aquele tio, aquela avó que benzia, aquele tio que bebia, enfim, aquela tia que era puta, tudo isso vai compor a grande construção do outro na família, né? Esse outro do que é a família. Ao mesmo tempo, as experiências inconscientes ancestrais, como diz a Beatriz Nascimento, ressurgem no momento do transe, vão fazer parte desse jogo familiar. E tudo isso vai compor o momento presente, as relações agora, que o sujeito está vivendo na sua própria relação familiar. E para a psicanálise não tem para onde fugir da família. Para a ancestralidade também não tem para onde fugir da família. Nós somos o resultado daquilo que os nossos antepassados construíram. É isso que nós somos. Ao mesmo tempo que a gente tem a potência de ressignificar, a gente tem a potência de ressignificar e reconstruir isso, porque o futuro não existe. E, do ponto de vista freudiano, o outro também não. O outro é aquilo que eu quero que ele seja. Ou seja, a minha cabeça determina os processos, por isso que a gente faz análise, para pensar sobre a gente mesmo. E pensando sobre a gente mesmo e reposicionando a nossa relação com o mundo e como a gente interage com o mundo. Nossa, que coisa de autoajuda, né? Mas é verdade. Mas teoria então, também. Jaque, do ponto de vista psicanalítico, se você modifica o modo como você enxerga o outro, família, é porque você mudou. Do ponto de vista psicanalítico é isso. Se você ressignifica a forma como você percebe o outro, é porque a sua forma de pensar foi ressignificada. Na análise, na psicanálise, não existe a possibilidade da mudança, porque as coisas são como são. O inconsciente é formado dentro de uma estrutura fixa, e o que você pode fazer dentro dessa estrutura é reorganizar os móveis, ressignificar a decoração, modificar coisas de lugares, adquirir coisas novas, jogar coisas fora, como você faz numa casa, né? Talvez você consiga quebrar uma parede, talvez você consiga botar uma janela nova, mas você não vai mudar a estrutura da casa. Uma vez que o inconsciente foi consolidado, ele está dado. O próprio processo de análise é a ressignificação desse lugar que é o inconsciente. Como é que você reorganiza? E, às vezes, uma parede, fazendo analogia com a ideia da casa, que é branca, se você pinta de verde, ela ainda é uma parede, só que ela tem uma outra cor que modifica completamente a estrutura do ambiente. Psicanálise é um negócio tão foda. O Freud, ele era tão foda, eita branco desgraçado, que 90% das coisas do mundo tecnológico são baseadas na experiência da psicanálise. De branding de marca, em publicidade, até técnicas de decoração em casa. É baseado em teorias psicanalíticas, porque tudo acontece no inconsciente. O que vai para o consciente não é nem 10% do que está preso no inconsciente. E nós somos muito mais sujeitos inconscientes do que sujeitos conscientes. Aí, aqui, para mim, por exemplo, entra o porquê dessa ideia, pensando, né, com a psicanálise, pensando com o feminismo negro, o porquê de eu propor a jornada de 3 meses. Porque da minha experiência na clínica e como professora, se a gente consegue fazer as perguntas certas, a gente consegue desengatilhar as coisas certas no nosso próprio processo. Então, não tem a ver com, diferente da análise pessoal, né? É uma outra coisa. Mas não tem a ver com um longo processo. Às vezes a gente faz 4 anos de faculdade para ficar com isso aqui na cabeça.
porque é aquilo que está conectado com a nossa experiência inconsciente. Se as teorias psicanalíticas estiverem certas e o feminismo negro também, tem um lugar comum que nós, mulheres negras, navegamos. E se a gente consegue potencializar e ressignificar esse lugar comum, a gente consegue se apropriar mais da nossa jornada. E o jogo do racismo é a gente estar à disposição do mundo branco. Eu tenho que aceitar aquele chefe porque eu preciso daquele emprego, porque eu não vou arrumar outro emprego melhor, porque eu não vou conseguir outra coisa melhor, eu não vou conseguir outro namorado melhor. Por quê? Porque eu sou uma mulher negra. E o que para nós, mulheres negras, está destinado? Engole o choro e vai em frente. É isso. Ó, o quê? Engole, vai, continua. Você está reclamando do quê? Porém, o feminismo negro vai nos mostrando que existem formas... Aquele livro da Grada é foda. Gente, como é o nome daquele livro da Grada? Aquele que ela lançou da tese dela. Não é lugar Memórias de de fala. Plantação? Memória de Plantação? Esse livro da Grada é foda, porque ela está discutindo do ponto de vista da psicanálise a potência da fala para as mulheres negras. Como falar, né, sobre feminismo negro, sobre a experiência delas, no processo de pesquisa dela, foi um fator fundamental para conseguir tirar a opressão do racismo. Não é que ela não exista mais, mas ela não determina e não aprisiona mais. É diferente quando você sabe que o racismo existe, mas não é ele que te determina. Ele está ali, ele é uma questão dada, você vai ser seguida no mercado, você vai ser parada no aeroporto, mas quando ele não é algo que te condiciona, mas o movimento contrário, tem uma sensação de poder, me parece, implícita nisso. Porque é como se você estivesse pronto para lidar com aquilo. Diferente daquilo te paralisar, você tem um mecanismo interno para conseguir lidar com aquilo. O que eu observo que isso está ligado à possibilidade de produção teórica. Fazer análise é produzir teoria sobre si. Mas pensar com o feminismo negro, com mulheres negras, também é uma forma de produzir teoria sobre si, mas não no campo da subjetividade da análise, no campo do político, do lugar político dessa identidade negra que a gente constrói. Não só como um instrumento subjetivo de afirmação do seu lugar no mundo, mas como um lugar político mesmo, intencional. Eu sou uma mulher negra e eu não tenho medo de usar isso, eu sei o que isso significa. Eu sei o peso daquilo que eu falo, quando eu falo, o que eu falo. Eu acho que o DGEG, enfim, né, o movimento que eu chego no final de 2021, o DGEG sempre foi esse lugar na vida de mulheres negras. Vamos potencializar isso. Ao invés de ser algo que se dá de forma natural, a minha ideia é fazer isso de forma intencional. Vamos fazer isso de forma intencional, vamos empoderar mulheres negras para que ser mulher negra seja sua potência, não seu lugar de fragilidade. Porque é isso. Acho que é o que está no jogo, é isso. Acho que é isso que a gente está precisando. Pelo menos é disso que eu preciso Jaque, todos os dias. Diga. ai, gente, se eu estiver monopolizando, vocês avisam, porque eu não estou acompanhando o Então, chat. Alguém quer falar alguma coisa? depois de Pode você... falar, Vivi, que eu já falei Pode? várias vezes. Pode falar. Então, tá me ouvindo? Que eu até mudei aqui. Vamos. Tá, ótimo, que meu notebook é o notebook das 1970. Jaque, uma coisa interessante, você falou, o tema hoje ter sido família, né? A minha gerente teve que entrar de férias, e pela primeira vez na vida de anos de banco, é a primeira vez que eu tive uma gerente negra substituindo. Eu quase chorei quando eu vi no Zap quem era a gerente que ia substituir. Porque o meu sonho era ser gerente quando eu estava lá em Brasília, mas, enfim, não pude, né? Mil coisas aconteceram e eu não consegui continuar nesse trabalho. E isso foi muito forte para mim. Eu falei, nossa, que interessante. Eu estou muito emocionada. E foi a primeira vez que uma gerente entrou no nosso chat, perguntou quais as atividades que eu estava fazendo, me pediu para fazer outra atividade, mas antes disse assim, nossa, você faz muita coisa. E eu fiquei assim, gente, alguém descobriu que eu trabalho para caramba. Eu fiquei assim, cara, tinha que ser uma mulher preta, né, para entender que a gente trabalha para caralho. Mas, enfim, tirando essa parte que eu estou emocionada, que ela trouxe flores para mim à tarde, mas eu queria falar dessa questão que você estava falando de terreiro, que aqui em São Luís, desde que eu cheguei, estudando, vendo as coisas, eu acabei vendo o filme Atlântico Negro na Rota dos Orixás. Eu vi só um pedacinho,
num curso que eu estava fazendo. E eu fui feito louca atrás desse filme e tal, né? Enfim. E eu consegui adquirir o filme e tal. E esse filme fala sobre a Casa Fonte Achante, que é um terreiro aqui de São Luís, né? Você já deve ter ouvido falar, não sei se alguém já ouviu falar. E na minha cabeça é muito misturado, porque você tem no sul do Maranhão, você tem Podó, todo mundo fala que você tem o voodoo, mas não é bem isso. Você tem o tererecô, você tem o candomblé, entre aspas, chamado de candomblé, e você tem o tambor de mina, que na minha cabeça dá 1000 voltas, porque você tem o tambor de crioula, mas não é nada a ver, uma coisa, apesar de ter uma ligação, mas não é. Mas o tambor de mina, ele é mais para Umbanda. Agora, eu me toquei, por quê? Porque a Casa Fonte Achante é uma casa muito sui generis, porque uma parte dela, a frente dela é tambor de mina, que seria mais ligado para Umbanda, eu estou acreditando, porque eu não sei ainda, e a parte de trás é o candomblé, né? Que é aquela que tem a ver com o filme. Só que o que eu achei interessante, eu fui na festa do IBGIS, semana passada, e eu queria começar a frequentar para eu ter um entendimento melhor disso, né? E você estava falando do beijamão, e aqui em São Luís eu só tinha vivido até o momento um beijamão entre crianças e adultos, né? Porque geralmente você pede a mão do mais velho para beijar e pedir a bênção, né? Na minha família é assim. Só que aqui é você e o outro, né? Você pede a bênção, mas primeiro o mais velho pede a bênção do mais novo. E não é só entre crianças e adultos, é entre pessoas adultas também. Tem uma relação isso que você está trazendo, do familiar, do terreiro. Eu fiquei muito emocionada, porque é realmente algo que a gente não vive mais. Não vive mais essa união, apesar de ser um lugar extremamente simples, né? Pobre, a forma como as pessoas são conectadas, como elas ajudam, era um tal de pega, lava isso, faz. A gente preparando, a gente vai 2, 3 horas antes para começar a festa. Olha, algo assim que eu falei, poxa, é bom eu vivenciar isso, porque o que eu leio, o que eu estudo é real. Não é mentira, né? Os cursos que eu faço é real. Eu estava ali, segurando as lágrimas, é uma energia muito forte a casa, a parte do candomblé é forte, mas eu fiquei muito emocionada de ver a relação familiar entre as pessoas. Isso me tocou bastante. Aí eu estava querendo trocar, estava doida para ter uma aula, para trocar essa experiência e te dizer obrigada, porque você fala muito. E aí a minha antena lá estava assim o tempo inteiro, lembrando do que você fala, né? Sobre essa questão do terreiro. Era isso, tá, Dani? Eu acho que tem 3 coisas do que você disse. Tem uma coisa com o que a Dani estava dizendo, que vai se juntando com o que você está falando. Uma das coisas é aquela frase da Angela Davis: quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela, porque mulheres negras, dentro da experiência comunitária negra, elas são a centralidade da vida comunitária. Elas são a liderança. Elas têm um trabalho de liderança afetivo, econômico, político. Grandes lideranças negras, Lélia Gonzalez, a da Mães de Maio, esqueci o nome dela, que é uma mulher negra que fundou o Mães de Maio, que foi um movimento importante de denúncia da violência policial aqui no estado de São Paulo. Cláudia, acho que alguma coisa assim o nome dela, não me lembro agora. Dandara, Luísa Maim, as mulheres negras têm um papel importante de liderança. Então, a emancipação, a formação política, a capacitação técnica de mulheres negras tem um impacto extensivo na própria comunidade negra e leva a esse processo de deslocamento. Cidade das Mulheres, que é um documentário da etnografia da Ruth Lentz, com o mesmo nome, vai falar da importância das mulheres negras na vida econômica da comunidade negra em Salvador, no pós-abolição. A ideia de sustentar aquilo que, inclusive, vai manter os terreiros vivos. A segunda coisa para pensar é que nem todas as religiões de matriz africana são candomblé. Candomblé é uma das formas de produção da experiência religiosa de matriz africana. Então, existem, no Brasil, catalogadas 32 manifestações afro-religiosas.
O candomblé é uma delas. E ainda o candomblé da Bahia não é igual ao do Rio de Janeiro, não é igual ao de Minas, não é igual ao de São Paulo, porque tem toda uma questão. O fato é que o candomblé ele é uma reinvenção, uma reorganização da experiência tradicional africana, seja ela das mais diversas origens, Jeje, Efon, Nagô, Banto, fortemente atravessado pela experiência colonial, mas fortemente atravessado mesmo, de ponta a ponta. Inclusive, a reorganização na virada do século para um lugar do patriarcado. Até 1905, 1910, era inconcebível um homem ser pai de santo. Era inaceitável um homem ser pai de santo. Porque ele sempre foi uma religião matrilinear, sempre foi uma prática religiosa matrilinear e matriarcal. Havia no Opoafonjá, na Casa Branca, os conselheiros de Xangô, os obás de Xangô, mas eles não tinham status, eles eram mais figuras políticas, que faziam a proteção política do terreiro no jogo político da cidade, tanto que era formado por homens brancos, Vinícius de Moraes, e essa galera, do que propriamente pessoas que, do âmbito religioso, ritualístico, tinham algum tipo de influência ou de poder, porque quem tem axé mesmo são as mulheres. Tanto que todo pai de santo tem lá sua mãe de santo coladinha com ele, né? Todo pai de santo tem ali aquela macota velha, aquela equede de 90 anos, que o axé está no útero. Porque o útero é acabar, se acabasse, criar um mundo. Homem não tem axé. Homem não tem gunzo. Homem tem técnica. Eles podem aprender, porque é isso. Tem uma diferença entre axé, tem nada a ver com a aula, e técnica, na experiência de terreiro, que é bem diferente. Saber fazer um bom ebó é uma questão de técnica. Agora, você ter axé, de trocar uma ideia ali com a Oxum e ela resolver o teu problema, isso aí não é para qualquer um. Ter a técnica de adorar Oxum, de entregar flores, de fazer rezas, isso é uma questão de técnica. Você aprende num curso, numa convivência de terreiro, em alguém que te ensinou. Mas o axé da criação, da acolhida, não existe terreiro de candomblé sem mulher. Mesmo um terreiro com um pai de santo, ele tem ali as macotas, as equedes velhas, as mães pequenas, que, na verdade, quem segura o rojão mesmo são essas mulheres. E só posso falar de experiência, assim, ó, larga como alguém que é de terreiro, tal. Outra coisa é que a ideia de família na experiência ancestral, que era o terceiro ponto da sua fala, nossos pais de santos vão me odiar, mas é verdade. É tudo verdade. Tá aí as grandes mães ancestrais que não me deixam mentir. A outra coisa nessa sua fala é que a ideia de família, na nossa experiência, tem muito mais a ver com espaço de acolhida do que com espaço de estrutura de poder. Família, para nós, tem muito mais a ver com afeto, enquanto pessoas pretas diaspóricas via escravidão, do que necessariamente com o lugar do pai e da mãe. Tem muito mais a ver com laços que a gente estabelece ao longo da vida, que podem ou não podem ser consanguíneos, do que com essa marcação de lugares que é a ideia de família nuclear burguesa. O pai como uma figura de autoridade, a mãe como uma figura de maternagem, e os irmãos como vínculos sociais para a formação da personalidade, que é a ideia da família nuclear burguesa. Justamente porque nós não estabelecemos vínculo de autoridade com os nossos pais pretos, mas sim com o mundo branco. Enquanto pessoas pretas, nós reconhecemos a autoridade nos enquadres do mundo branco, não é o nosso pai preto. O nosso pai preto, o máximo que a gente reconhece é vínculo de afeto, para quem teve uma boa convivência com ele, ou vínculo de violência, para quem teve uma péssima convivência com ele. Mas o enquadre de autoridade, como Freud escreve, e como se pensa a família nuclear burguesa, é com o mundo branco, é o patrão, é o padre, é Deus, é o diploma, é o emprego. São esses lugares de controles sociais que a gente estabelece alguma relação de autoridade, mas não é com a figura do nosso pai preto que a gente vai estabelecer relação de autoridade. A gente pode estabelecer até com a mãe preta. Mas, ainda assim, se as teorias psicanalíticas de racialidade, o Fanon, e essa galera que está escrevendo sobre racialidade e psicanálise estiverem corretas, nada no nosso mundo preto a gente estabelece projeção no sentido positivo. A gente estabelece com o nosso mundo preto sempre uma relação muito negativa,
negativa de negação e negativa de ruim, de algo que tem um decréscimo, um peso, uma violência, um medo, algo que está introjetado no âmbito da própria experiência ausente, os nossos processos de identificação com o nosso mundo preto. Quando é que a gente começa a olhar para o mundo preto com um olhar afetuoso? Quando a gente vai construindo nossa identidade racial. E a gente se reconhece em outras mulheres negras, e a gente se reconhece na música negra, a gente se reconhece numa roda de samba, a gente se reconhece num terreiro, porque a gente ressignifica esses marcadores raciais. Mas antes dessa identidade racial, dessa consciência racial existir, tudo no mundo preto é muito difícil, muito ruim. Quando a gente racializa. Quando não tem a racialização, o outro não tem racialidade, então ele só é o que é. É minha avó, mas eu não gosto da minha avó porque ela é preta. Né? Eu não amo a minha avó porque ela é uma mulher preta que benze. É porque ela é minha avó, que me fazia mingau ou que pensava meu cabelo, mas eu não vejo racialidade nisso. Eu ressignifiquei a relação com a minha mãe quando eu vi racialidade na minha mãe. No domingo, no sábado, nós estávamos aqui em casa conversando sobre isso. A minha mãe passou a pensar a racialidade há muito pouco tempo. E eu falei para ela que se para mim, que sou uma mulher negra, com doutorado, já é foda sustentar 2 crianças, educar, segurar o rojão da vida, imagina para ela nos anos 80, com 2 filhas sem escolaridade. Deveria ter sido 1000 vezes mais difícil do que era para mim. Porque como mulher negra, nunca foi fácil para nenhuma de nós duas, mas eu ainda tenho o viés da escolaridade que me dá algum tipo de garantia. Mínima, mas me dá. Ela nem isso teve. Foi a primeira vez que eu vi a minha mãe se emocionar quando ela pensou sobre a própria racialidade. Daí ela se olhou também como uma mulher negra e pensou essas 2 jornadas. Mas, no geral, nós não somos ensinados a isso. Ou a gente vê o sujeito negro sem racialidade ou como inimigo. Porque o sujeito negro é o inimigo do mundo branco. E nós somos educados dentro do mundo branco. Agora, o candomblé é isso, é um lugar colonial. Né? E o tambor de mina não tem a ver com a Umbanda, porque ele é anterior da Umbanda. Então, o primeiro terreiro que se conhece datado no Brasil é de 1620, um terreiro de tambor de mina. Mas, Jaque, é muito santo católico. Mas Quando isso é um você... sincretismo. Você vai em terreiros tradicionais, se você vai em terreiros tradicionais na Bahia, o Gantoá, por exemplo, o sincretismo faz parte do Gantoá. No Poafonjá, não, que a mãe Estela tirou. Mas até a mãe Estela ser mãe de santo também fazia parte. Mas o tambor de mina, como uma manifestação afro-religiosa, é anterior à Umbanda. Ele pode ter passado por processos de modernização, assim como o candomblé aqui no Sudeste também passou, e de incorporação de outros elementos para além dos originários, né, das questões originárias. Já a casa Fante Achante é uma casa tradicional, que é uma casa tradicional que mantém o mais próximo possível da experiência achante em África, os mesmos preceitos, os mesmos fundamentos, as mesmas rezas, os mesmos objetos. Tem uma necessidade de uma pureza. E isso já é desde quando o pai, esqueci o nome dele, que ele não era vivo. Pai Euclides. Que a filha dele... É religioso da casa, mas quem manda na casa são as mulheres. A Zequedes é a filha dele agora, que tem a filha dele que... e todo mundo fala desse axé. Você falou... Homem não tem axé. Homem não tem axé e branco não tem axé. Homem e branco tem técnica. Eles aprendem as técnicas de manipulação da energia. Candomblé é uma ciência, macumba é uma ciência exata, inclusive, porque se você juntar isso mais aquilo, você vai ter aquilo outro. Eles aprendem isso e usam isso para ganhar dinheiro. Porque candomblé dá dinheiro. Dá muito dinheiro, inclusive. Tem pai de santo que tem vida, um casão, carrão, mantido com candomblé. E também tem mãe de santo que faz isso. Porque é o jogo colonial, é o capitalismo, tá aí. Mas dizer... Cara, só ver o que as mulheres negras são capazes de fazer sem escolaridade, sem instrução, sem apoio, sem eira nem beira. Criam um filho sem pai. Quantos doutores formados, né? Homens e mulheres foram criados pelas suas mães. Quantas mulheres negras arrancaram vida do zero para cuidar de uma família inteira?
4, 5, 6. A minha avó criou 5 filhos sem saber escrever o nome. Se isso não é ter axé de prosperidade, eu não sei o que é axé de prosperidade. Não é o Obalá. Entende? É nesse sentido que eu estou dizendo axé. Mulheres negras produzem mundo sem a menor estrutura, sem a menor possibilidade, sem o menor acesso. E elas mantêm uma comunidade inteira girando a partir do seu axé, da sua energia criativa, da sua capacidade próspera de compartilhar, de dividir. Isso é axé. Saber fazer um ebó é saber fazer um ebó. Necessariamente não quer dizer que é axé. É macumba matemática, né? Se você passar água na cabeça, você despacha o pensamento ruim. Isso é conhecimento. Isso não é axé. Axé é a capacidade de produzir e de prosperar sem ter nada, que é o que as mulheres negras fazem nesse Brasil que a gente vive há mais de 500 anos. Quem pariu o Brasil se não foram as mulheres negras? Que cuidaram dos filhos dos brancos, educaram os filhos do branco e ainda cuidaram das suas comunidades. Quantas de nós fomos criadas por mulheres negras sem a menor estrutura social, econômica, intelectual? Quantas? Criaram filho, neto, bisneto, projeto social, que cuidam de comunidade, fazem cura com mão, isso sem a menor estrutura que o mundo branco tem. Se isso não é axé, não é uso de criação, não é a fertilidade do útero, não estou sendo transfóbica. Mas é porque o útero é a representação física da cabaça, dentro da mitologia iorubá, né? Mas eu não acho que mulher é só quem tem útero. Mas nesse sentido do que eu estou dizendo, é esse o enquadro que eu estou dando. Eu realmente acho que mulheridade é algo que a gente constrói. Mas do ponto de vista ancestral, tá? O útero é a representação física da cabaça. E a cabaça é o que criou o mundo. Nós somos criados dentro de uma cabaça e a energia sai pela ponta da cabaça e cá estamos nós. Essa que é a mitologia da criação, né? Na perspectiva iorubá. Então, as mulheres são dotadas desse mundo, as mulheres negras, que fique bem claro, né? Dessa capacidade criativa, transformadora e mobilizadora que está no mundo das mulheres negras. Gente, Lélia Gonzalez, Angela Davis, Beatriz Nascimento, a minha mãe, a sua mãe, a mãe dela, as nossas avós, nossas bisavós, Luísa Maim, Dandara, a Coutinene. Quantas mulheres negras não criaram coisas imensuráveis, sem nenhuma estrutura? Axé é isso, a capacidade de criação e de compartilhamento. Homem não tem isso. Branco, negro, asiático, eles não sabem fazer isso. Não é do mundo deles, não é do domínio deles. É verdade, homem é um ser limitado. Os homens que me desculpem, mas é verdade. Homem é um ser limitado. Então, quem tem axé mesmo no nosso mundo são as mulheres, né? Minha gente, estamos já dando quase 6 horas. Agradeço, Jaque. Obrigada mesmo. Continuo falando. Meu Deus do céu. Bom, pessoas, então a gente encerra esse encontro. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão para colocar? Não? Estamos todas bem? Não? Ninguém está bem? Acho que não sei se dá para estar bem nesse mundo que a gente está vivendo também, né? Meu Deus do céu. Bom, de toda forma, a gente se encontra na quinta-feira, na quarta-feira, não me lembro a hora, mas eu posso olhar aqui para dizer para vocês, que está salvo aqui no Zoom. Acho que é 5 horas, das 5 às 6h30 que eu botei. Eu tenho aula às 4 no Digege, daí a próxima aula seria com vocês. Sobre o desejo pela brancura. Na quarta, a gente tem a aula de como surgiu a consciência negra, que é sobre o Steve Biko. Também é uma aula que eu gosto muito de ministrar. E é isso. E na sexta-feira, a gente tem aula sobre a Yoronke, o livro dela, A Invenção das Mulheres. Olha que lindeza. Então, a semana a gente se vê aí. Só tu pode passar. Sempre às 4. Não. Sempre às 4. Por às 5. As outras... Mas quarta tem duas. Tem uma às 4, às 5 e uma das 5 às 6h30. Ah, tá. Por isso que eu perdi a aula o horário da minha terapia, mas eu vou dar uma trocada. Tá bom. Então é isso, gente. Obrigada pela audiência. A gente se encontra, então, aí na quarta na aula da Ionene. Para quem for Clube de Gege, Pacote de Gege, On Demand, a gente se vê.
E eu espero encontrar vocês também o ano que vem aqui no On Demand, nesse programa que eu montei, que eu estou finalizando na nossa jornada aí de 3 meses. E é isso aí, tá bom? Um beijo para vocês. Qualquer coisa, escrevam lá no grupo do WhatsApp, tá? O WhatsApp é uma ferramenta que eu estou o dia inteiro conectada. As outras eu meio que patino, mas no WhatsApp não, eu estou sempre ali. De madrugada, de manhã, de tarde, de noite, é nóis. Tchau. Tchau, Jaque. Tchau, gente. Obrigada.